Passou rápido, já. Prestem atenção ao comentário que as pessoas fazem sobre você, porque elas estão lhe dando um recado. O recado pode ser bom ou ruim. Elas estão dando um recado. Como é que você é no trabalho? Como é que você é por perto? Elas estão sempre lhe dizendo alguma coisa. Preste atenção. Vocês querem ver uma coisa? Como é que as pessoas convidam vocês para um evento, um aniversário, uma festa qualquer? Vou dar exemplo de um convite bom. Olha, eu faço questão que você vá. Não falte, viu? Isso é um convite bom, né? Mas tem aquele outro convite que é assim: olha, vai ser dia tal, em tal lugar, tal hora. Se você for, confirme antes, por favor. Esse convite é outro, né? A pessoa está fazendo questão que você vá. As pessoas estão sempre dando um recadinho para a gente. Preste atenção. Até quando ela atende o nosso telefone, ela está dando um recado para a gente. O tom de voz. Como é que ela atende o telefone quando você liga para ela? É tão bom quando alguém atende o telefonema nosso e fala a nossa voz em voz alta, né? Fulano, é tão bom, né? Mas tem gente que diz assim: diga, diga, diga. Também tem que ter cuidado, a pessoa pode estar ocupada naquele momento, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas, gente, ela está dando informação. É porque muitos de nós sofremos de uma certa cegueira que não percebemos. Nós queremos nos dar bem, nós queremos ser aceitos, queremos que todos gostem da gente, nos aceitem, mas a gente não olha para a gente. E eu, como é que eu estou dentro disso? Como é que eu chego nos lugares? Como é que eu me aproximo das pessoas? O que é que eu digo para as pessoas? Como é que eu ajo com as pessoas? Eu tenho que prestar atenção a isso. Todo mundo quer ser amado. E o que é que você está fazendo para isso? Vamos lá. Diferença entre profissionais vencedores e perdedores. Os que descarrilam não lidam bem com pressão e têm até pressão e rompante de fúria. Tem gente que tem chefe que tem dia que ele chega aborrecido e sai pisando em todo mundo. Dá murro na mesa. E os outros? As pessoas não têm culpa do que aconteceu. Você não pode transferir para as pessoas isso. Rompantes de fúria. Os bem-sucedidos permanecem calmos e confiantes mesmo no auge das crises. Aliás, você quer conhecer as pessoas? Observe nas crises. Porque quando tudo está tudo bem, todo mundo vai bem. É fácil quando está tudo bem. Observe nas crises. Aí é que você conhece as pessoas. Tá? Tem casamento que não resiste à primeira crise, né? Os que descarrilam reagem de forma defensiva ante o fracasso e as críticas, negando, encobrindo ou transferindo culpa. A culpa nunca é dele. Conhece gente assim? A culpa nunca é dele. A culpa é do outro setor. A culpa é do chefe. Tem um que diz que a culpa é da mulher, né? Que a mulher calada já está errada, né? A culpa é sempre de alguém, é sempre do outro. Tem gente que diz que a culpa é de Deus. Fez nascer pobre, uma família pobre. Ora, para de estar culpando os outros pelo que lhe acontece, né? Os bem-sucedidos assumem a responsabilidade e reconhecem os seus erros e seguindo em frente. Errou? Reconheça o mais cedo possível, porque todo mundo erra. Se você reconhecer o mais cedo possível, você tem chance de mudar a seu favor. Às vezes, o guarda te pega no lugar, colocou o carro no lugar errado, se antecipe. Reconheça, pode ser que ele não lhe mude. Quando você reconhece, você dá um certo poder a outra pessoa. Existe algo de nobre em reconhecer o próprio erro. É preciso saber usar isso a seu favor. Os fracassados têm um excesso de ambição e são dispostos a progredir à custa de outras pessoas. Os bem-sucedidos possuem alto grau de integridade e uma forte preocupação pelos outros, uma real preocupação pelo próximo. Os que fracassam carecem de empatia e sensibilidade, tornando-se arrogantes, ásperos, donos da verdade. Conhece essas pessoas que são os donos da verdade? Sabem tudo. Tem gente que você não consegue falar meia hora de manhã antes de começar a trabalhar, porque ele está conversando com alguém, ele entra no meio e diz: não é assim não, é assim, 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 assim.
Só aquela pessoa sabe tudo, né? Só aquela pessoa lê jornal, só aquela pessoa bem informada, mas ninguém. Os bem-sucedidos mostram tato e consideração ao lidar com todos, tanto com os superiores quanto com os subordinados, apreciando muito mais a diversidade e sendo capaz de lidar com pessoas de todos os tipos. Isso é que é ok, lidar com todo mundo, lidar bem com todos. Você tem contato com pessoas de todos os tipos, é preciso lidar bem com todo. Em todas as escolas e em todas as organizações tem pessoas de todos os tipos. É preciso aceitá-las, reconhecê-las, respeitá-las. Por exemplo, todo lugar tem pessoas de todas as religiões diferentes. Cada um tem sua religião, está todo mundo certo, todo mundo tem o direito de ter sua religião. Mas tem pessoas que não respeitam a religião do outro, na verdade. Acha que só a sua religião que é a certa e não respeita a do outro. Eu tenho um exemplo desse, é na minha casa. Minha mãe é de uma religião que eu não sou. E ela ainda me diz que antes de morrer ainda vai me salvar. Vai me salvar. Outro aspecto interessante é o seguinte: o desempenho daqueles que têm um bom quociente emocional ao fazerem uma crítica. Entenda, quociente emocional é competência emocional, é educação emocional. São pessoas que têm muito mais cuidado ao fazerem uma crítica. Não criticam por criticar. Respeita o outro. Tem um cuidado com o outro. Preste atenção a esse outro. Vou dar um exemplo de uma forma inadequada de fazer uma crítica. Às vezes, uma pessoa está fazendo um estágio, começando a trabalhar e comete algum erro. É natural, todo mundo erra. Faz um relatório e comete um erro. A pessoa superior pega aquele relatório e faz uma crítica tão inadequada. Olha assim para o relatório e fala assim: ô minha filha, quem trouxe você para aqui? Quem botou você aqui? A pessoa pode errar a partir dali tudo, pelo comentário que foi feito. É uma inabilidade no comentário. Não tem cuidado com esse outro ser humano que está perto. Vou dar um exemplo na área casal. Isso aconteceu com um casal conhecido meu lá em Salvador. A mulher marcou com o marido no shopping, na porta do cinema, 8 horas para assistir o filme. O marido encontrou uns colegas de trabalho e foi tomar um shopping. Quando chegou na porta do cinema, ele veio chegar 8 horas, chegou 8h20, por aí assim. A mulher estava tão aborrecida, ela não deixou nem ele chegar a 2 metros, já estava gritando: que hora tem? Você marcou que horas comigo? Me diga que hora que você marcou. Porque culpada sou eu que não marco com você, porque você nunca chega no horário. Não é você só não, você, sua mãe, sua raça toda, nunca chegou lá em casa na hora que marcasse comigo. A partir daí, não há entendimento. Isto é um exemplo inadequado de como fazer uma crítica para alguém. É preciso respeitar essa pessoa, é preciso ter cuidado com esse outro. Ali tem umas dicas, olha. Na hora de fazer uma crítica, sempre faça de uma forma habilidosa. Por exemplo, sendo específico. Não diga para alguém assim: você fez alguma coisa errada aí. Não, diga exatamente o que tem de errado que a pessoa fez. Ofereça uma solução. Não critique por criticar. Leve uma solução. Esteja presente, nunca critique por telefone. Nunca mande recado. Seja sensível e proteja o criticado. Proteja o criticado. Cuide para o momento certo. Fale a coisa certa na hora certa, no momento certo. Pode ser ali na esquina, na virada, na lanchonete. Contanto que você escolha as palavras certas, a pessoa vai ouvir. O importante é esse resultado. E aí vem aquele velho conselho para todas as pessoas que estão acima de outras, que ocupam um cargo acima de outros, que estão liderando. Nunca critique em público. Nunca critique em público. Elogie em público. Certo? Critique você e a pessoa somente. O elogio pode ser para todo mundo. Sinais de pouca inteligência emocional. Algumas pessoas têm pouca inteligência emocional. Vou dar alguns sinais aqui. Mania de perseguição. Tem gente que tem mania de perseguição. Acha que todos os outros estão contra nós. Está todo mundo contra nós. Como se o mundo devesse girar ao nosso redor e todos devessem fazer as nossas vontades. Como se alguém sempre estivesse querendo nos prejudicar. Então tem pessoas que acham que está todo mundo querendo prejudicar ele. Pode passar. Achar que a culpa é sempre do outro, tá? Também é um sinal de pouca inteligência emocional. Nos sentimos ofendidos quando ouvimos palavras que achamos ser ditas contra nós.
Por exemplo, como ele foi capaz de dizer tal coisa que me magoou? Olha, me magoou porque você permitiu. Ninguém com o que diga pode me fazer bem ou mal, a menos que eu permita. Você que permite. É você que permite que aquela pessoa chata, de manhã cedo, quando você chegou para trabalhar, fez aquele comentário chato que estragou o seu dia. Foi você que permitiu. Porque se você não permitir, não vai estragar seu dia. Você deve perguntar, por que essa pessoa faz esse comentário e bate desse jeito em mim e faz com que eu estrague o meu dia? Na verdade, porque as pessoas não se frequentam, porque as pessoas não têm ideia de si mesmas. Nós estamos, na verdade, gente, gastando os dias, gastando o tempo, a gente não para refletir. Eu estou convidando vocês a refletir um pouco mais aqui nesse momento, sobre si mesmo. Porque a gente está gastando o tempo. E aí a gente vai o que? Refletindo o que provocam. A gente repete, a gente rebate. Eu devo procurar parar e pensar para ver por que isso está batendo em mim. Por que isso está acontecendo comigo? O que é que eu posso mudar? Eu posso ver isso de outra forma? Eu posso decidir que você nunca mais vai dizer alguma coisa de manhã cedo para estragar meu dia? Posso. Isso é competência emocional, certo? Outros sinais, não saber encerrar uma conversa. Tem gente que não sabe encerrar uma conversa. Se você deixar ele falar até meia-noite. Aliás, tem gente que parece que a conversa não tem início, meio e fim, não. Não acaba aquela conversa. Você quer que acabe e não consegue acabar. Tem gente que lembrou de alguém aí agora, né? Falar exatamente inadequado. Você vê aquela pessoa que sabe o que não devia falar e fala? Aquele comentário chato, aquela fala chata, aquele comentário que não cabe, não está na hora de falar aquilo, a pessoa fala. Não tem esse mancol. Faz exatamente o comentário indevido naquele momento. É aquela brincadeira chata, é aquele apelido depreciativo. Você sabe que a pessoa não gosta desse apelido. Por que você insiste? Se a pessoa não gosta de ser tratada assim, por que você insiste em chamá-la daquilo? Não tem esse mancol. Isso, gente, é pouca inteligência emocional. Outro exemplo, só saber falar de si mesmo. Tem pessoas que só falam de si, que o único assunto é a si mesmo. Olha, se você quer ser uma pessoa interessante, fale do que interessa aos outros. Fale de assuntos que interessam ao outro. Porque quando você vai falar de assuntos que interessam ao outro, o outro abre-se para você. Você vai ter um resultado positivo. O vendedor vende qualquer coisa se ele atentar para isso. Mas tem gente que só fala de si, porque o único assunto é ele mesmo. Tem gente que em primeiro lugar é ele, em segundo lugar é ele e em terceiro lugar é ele. Agora sobrar um tempinho, ele de novo. Porque só fala de si. Abra o olho, fale do que interessa às outras pessoas. Existe um livro que é chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fantástico, recomendo. Escrito em 1937. Recomendo. Ele baixa inteirinho pela internet. Ele mostra exatamente isso. Olha, se você falar do que interessa ao outro, ele vai abrir espaço para você. Nesse livro tem uma carta que uma mulher fez pedindo emprego nos Estados Unidos. Ela tinha que mudar de cidade, porque o filho estava doente, tinha que mudar para uma cidade litorânea. Ela tinha que mudar para essa cidade e fez uma carta pedindo emprego e mandou para 11 bancos nessa outra cidade. Gente, dos 11 bancos que ela mandou, 10 chamaram ela para trabalhar. Quem quiser saber dessa carta, baixa o livro e veja. Por que isso aconteceu? Porque na carta ela não falava dos problemas dela, ela falava do que o banqueiro queria ouvir, o que o banco queria ouvir. Por isso que ela foi chamada. Preste atenção, fale do que interessa ao outro. Sabe por quê? Porque está todo mundo interessado em si mesmo. Quando você pega uma fotografia, sabe, quando você pega a fotografia, você olha assim e faz assim: cadê eu? Onde é que eu estou aqui, gente? Cadê eu? Não é isso? Está todo mundo interessado em si mesmo. Preste atenção. Use isso a seu favor. Fale do que interessa